Vós, renovação carismática, recebestes um grande dom do Senhor. Nascestes de um desejo do Espírito Santo, como uma corrente de graça, na Igreja e para a Igreja. Esta é a vossa definição, uma corrente de graça. Foi então que o cardeal Suenes conheceu a renovação carismática, que definiu um fluxo de graça, e foi a pessoa-chave para a manter na Igreja. E na homilia daquela mesma missa, o cardeal disse: possa a renovação carismática desaparecer como tal e transformar-se numa graça de Pentecostes para toda a Igreja. Para ser fiel à sua origem, o rio deve perder-se no oceano. O rio deve perder-se no oceano. Sim, se o rio não escorre, a água apodrece. Se a renovação, esta corrente de graça, não acabar no oceano de Deus, no amor de Deus, trabalha para si mesma, e isso não é de Jesus Cristo. Isto é do maligno, do pai da mentira. A renovação vem de Deus e vai para Deus. O Papa Paulo VI abençoou isto. O cardeal prosseguiu dizendo: o primeiro erro que se deve evitar é incluir a renovação carismática na categoria de movimento. Não é um movimento especial. A renovação não é um movimento no sentido sociológico comum. Não tem fundadores. Não é homogêneo e inclui uma grande variedade de realidades. É uma corrente de graça, um sopro renovador do Espírito para todos os membros da Igreja, leigos, religiosos, sacerdotes e bispos. É um desafio para todos nós. Essa corrente de graça atravessa todas as confissões cristãs. Todos nós que cremos em Cristo. 50 anos de renovação carismática católica, uma corrente de graça do Espírito. E por que corrente de graça? Porque não há fundadores, nem estatutos, nem órgãos de governo. Claramente, nesta corrente, surgiram várias expressões que, sem dúvidas, são obras humanas, inspiradas pelo Espírito, com vários carismas e todos ao serviço da Igreja. Agradeço-vos muito pelo vosso acolhimento. Certamente, alguém deve ter dito aos organizadores que gosto muito desse canto. Vive Jesus, o Senhor. Quando eu celebrava a Santa Missa com a renovação carismática na Catedral em Buenos Aires, depois da consagração e após alguns segundos da adoração em línguas,
entoávamos este canto com muita alegria e força, como fizemos hoje. Obrigado. Me sentia cá em casa. O louvor é a inspiração que nos dá a vida, porque é a intimidade com Deus que aumenta com o louvor de cada dia. Há tempos ouvi este exemplo que me parece muito apropriado. A respiração para o ser humano, a respiração é constituída por duas fases. Inspirar, ou seja, deixar entrar o ar, e expirar, deixá-lo sair. A vida espiritual alimenta-se, nutre-se da oração e manifesta-se na missão. Inspiração, a oração e expiração. Quando inspiramos na oração, recebemos o ar novo do Espírito. E ao expirá-lo, anunciamos Jesus Cristo, suscitando pelo mesmo Espírito. Ninguém pode viver sem respirar. Acontece o mesmo com o cristão. Sem o louvor e sem a missão, ele não vive como cristão. E com o louvor e a adoração. Fala-se pouco de adorar. O que se faz na oração? Dirijo pedidos a Deus, agradeço, faço súplicas de intercessão. A adoração, adorar a Deus. Isso faz parte da respiração, o louvor e a adoração. Foi a renovação carismática que recordou à Igreja a necessidade e a importância da oração de louvor. Quando se fala de louvor na Igreja, vem à mente os carismáticos. Quando falei da oração de louvor, durante uma missa em Santa Marta, eu disse que não é somente a oração dos carismáticos, mas da Igreja inteira. Trata-se do reconhecimento do senhorio de Deus sobre nós e sobre toda a criação. Expressa com a dança, a música e os cânticos. Agora eu gostaria de retomar alguns trechos daquela homilia. A oração de louvor é uma oração cristã para todos nós. Na missa, todos os dias, quando cantamos repetindo Santo, 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 nisto consiste a prece de louvor. Louvamos a Deus pela sua magnitude, porque é grande, e dirigimos-lhe palavras bonitas, porque nos agrada que seja assim. A oração de louvor torna-se-nos fecundos. Sara dançava nas grandiosas horas de sua fecundidade, com 90 anos. A fecundidade louva o Senhor. O homem ou a mulher que louvam o Senhor, que rezam, prestando louvor ao Senhor, e quando fazem, dizem-no com felicidade e alegra-se quando o cântico dos santos da missa são um homem e uma mulher fecundos. Pensamos como é bonito recitar a oração de louvor. Essa deve ser a nova prece de louvor, e quando a elevamos ao Senhor, devemos dizer ao nosso coração: levanta-te, coração. Levanta-te, porque estás diante do Rei da Glória. Louvai sempre o Senhor. Não cesseis de o fazer. Louvai-o cada vez mais, incessantemente. Falaram-me de grupos de oração da renovação carismática, nos quais se recita o rosário em comum. A oração a Nossa Senhora nunca deve faltar. Nunca. Mas quando vos reunis, louvais ao Senhor. Juntamente com esta experiência, lembrais constantemente à Igreja o poder da oração de louvor. Louvor, que é a oração da gratidão e da ação, de graças pelo amor gratuito de Deus. Pode acontecer que alguém não goste desse modo de rezar.
Mas não há dúvida que se insere plenamente na tradição bíblica. Por exemplo, os Salmos. David dançava diante da Arca da Aliança, cheio de júbilo. E, por favor, não caiamos na atitude dos cristãos com o complexo de Micol, que se envergonhavam pelo modo como Davi louvava Deus. Júbilo, alegria, felicidade, fruto da mesma ação do Espírito Santo. O cristão ou experimenta a alegria do seu coração, ou significa que algo não funciona. A alegria do anúncio, da boa nova, do Evangelho. Espero que partilheis com todos na igreja a graça do batismo no Espírito Santo, expressão que se lê nos Atos dos Apóstolos. Sois dispensadores da graça de Deus. Vi no opúsculo onde estão os nomes das comunidades que a frase por vós escolhida para inserir na abertura reza-se assim: compartilhar com todos na igreja o batismo no Espírito Santo. A igreja tem necessidade do Espírito Santo. Deus nos livre se não fosse assim. Cada cristão na sua vida tem necessidade de abrir o próprio coração à obra santificadora do Espírito Santo. O Espírito prometido pelo Pai é aquele que nos revela Jesus Cristo, mas que nos oferece a possibilidade de dizer Jesus. Sem o Espírito não podemos dizer. Ele revela Jesus Cristo, conduzindo-nos ao encontro pessoal com Ele. E é assim que a nossa vida muda. Uma pergunta: viveis essa experiência e também a compartilhais? Mas para compartilhar é necessário vivê-la, é preciso ser testemunha disto. A graça não pode ser comprada. É grátis, é graça. E ao falar sobre os dispensadores da graça, eu peço a cada um de vocês que, como participantes dessa corrente de graça da renovação carismática, organizem seminários de vida no Espírito Santo, em suas paróquias, seminários, escolas, bairros, para que vocês compartilhem com todos o batismo no Espírito Santo. Qual é o sinal comum daqueles que renascem desta corrente de graça? Converter-se em homens e mulheres novos. Isso é o batismo no Espírito. Peço-vos para ler João 3, versos 7, 8. Jesus a Nicodemos, o renascimento no Espírito. Peço-vos o vosso importante contributo, em particular por vos comprometerdes a partilhar com todos na igreja o batismo que recebestes. Vivestes esta experiência, partilhai-a na igreja.
E este é um serviço muito importante, e é muito importante que se possa dar a todos na igreja. Ajudar o povo de Deus no encontro pessoal com Jesus Cristo, que nos muda em homens e mulheres novos, em pequenos grupos, humildes, mas eficazes, porque é o Espírito que age. A renovação carismática é uma grande força para o anúncio do Evangelho, na alegria do Espírito Santo. Vós recebestes o Espírito Santo que vos fez descobrir o amor de Deus por todos os seus filhos e o amor pela palavra. Nos primeiros tempos, ouvia-se que os carismáticos levavam sempre uma Bíblia consigo e o Novo Testamento. Ainda hoje fazeis isto? Sim. Não tenho muita certeza. Se não for assim, voltai a este primeiro amor. Trazei no bolso, na bolsa, a palavra de Deus. E leiam um pequeno trecho. Estejam sempre com a palavra de Deus. Espero uma evangelização com a palavra de Deus, que anuncia que Jesus está vivo e ama todos os homens. Aproximai-vos dos pobres, dos necessitados, para tocar na sua carne, a carne ferida de Jesus. Aproximai-vos, por favor. Saí pelas ruas a evangelizar, anunciando o Evangelho. Recordai-vos que a igreja nasceu em saída, na manhã do Pentecostes. Unidade no trabalho juntos pelos pobres e os necessitados, que também precisam do batismo no Espírito Santo. Seria muito bom organizar seminários de vidas no Espírito, juntamente com outras realidades carismáticas cristãs, para que os irmãos e irmãs que vivem na rua, também eles têm o Espírito dentro que o estimula, para que alguém de fora abra a porta. Eu gosto muito de pensar em Filipe, quando o anjo lhe diz, vai em direção ao caminho que desce a Grácia, procura aquele prosélito, ministro da economia da rainha da Etiópia, Candace. Era um prosélito e lia Isaías. E Filipe explicou-lhes a palavra, proclamou Jesus e aquele converteu-se. Num dado momento, disse, mas aqui há água e quero ser batizado. Foi o Espírito que o impeliu, Filipe, a ir ali. E foi desde o início o Espírito que impeliu todos os crentes a proclamar o Senhor. Batismo no Espírito Santo, louvor, serviço ao homem. As três coisas estão ligadas de forma indissolúvel. Batismo no Espírito Santo, louvor, oração de louvor, serviço ao homem. Eles estão ligados. Posso dar louvor profundamente, mas se eu não ajudar os mais necessitados, não é suficiente. Não havia entre eles necessitados algum, estava escrito no livro dos Atos.
Não seremos julgados pelo nosso louvor, mas por quanto fizemos por Jesus. Mas, Senhor, quando foi que fizemos isso por Ti? Todas as vezes que fizeste isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Portanto, como numa orquestra, ninguém na renovação pode pensar que é mais importante ou maior do que o outro. Por favor. Porque quando algum de vós acreditais que é mais importante do que o outro, o maior do que o outro, começa a peste. Ninguém pode dizer, sou o chefe. Vós, como toda a igreja, tendes uma só cabeça, um só Senhor, o Senhor Jesus. Repeti comigo. Quem é o chefe da renovação? O Senhor Jesus. Quem é o chefe da renovação? O Senhor Jesus. E podemos dizer isto com o poder que nos dá o Espírito Santo. Porque ninguém pode dizer Jesus é o Senhor sem o Espírito Santo. Vós, povo de Deus, povo da renovação carismática, estai atentos a não perder a liberdade que o Espírito Santo nos doou. O perigo para a renovação, como diz com frequência o nosso querido padre Raniero Cantalamessa, é a organização excessiva. O perigo da organização excessiva. Tendes necessidade de organização, mas não percais a graça de deixar que Deus seja Deus. Outro perigo é tornar-se controladores da graça de Deus. Muitas vezes os responsáveis, gosto mais do nome servidores, de algum grupo ou comunidade, tornam-se, talvez sem querer, administradores da graça, decidindo quem pode receber a oração de fusão e o batismo no Espírito e quem, ao contrário, não pode. Se fazem isto, peço-vos que não o faceis. Não faceis. Vós sois dispensadores da graça de Deus, não controladores. Não vos comporteis como alfândega do Espírito Santo. Caros irmãos e irmãs, existe uma grande tentação para os líderes. E esta tentação para os servos vem do demônio. A tentação de se considerar indispensáveis, seja qual for o cargo. O demônio leva-os a querer ser aqueles que mandam, que estão no centro. E assim, passo a passo,
escorregam no autoritarismo, no personalismo. E não deixam viver as comunidades renovadas no Espírito. Essa tentação faz com que a posição dos que se consideram insubstituíveis sejam eterna. Posição que tem sempre uma certa forma de poder ou de domínio sobre os outros. Tenhamos isto bem claro, o único substituível na Igreja é o Espírito Santo. E Jesus é o único Senhor. Deve-se estabelecer um tempo limitado para os encargos que, na realidade, são serviços. Um serviço importante dos líderes leigos, é fazer crescer e maturar espiritualmente e pastoralmente aqueles que assumirão o seu lugar no final do mandato. É conveniente que todos os serviços na igreja tenham um prazo. Não há líderes para sempre na igreja. Isso verifica-se em alguns países onde existe a ditadura. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, diz Jesus. Essa tentação que o diabo faz passar de servos para donos, apoderando-se daquela comunidade, daquele grupo, essa tentação também faz cair na vaidade. E o poder leva-nos... Desculpai-me, mas digo, quantos chefes se tornam pavões? O poder leva à vaidade. E depois sente-se capaz de fazer tudo. Podes escorregar nos negócios, porque o diabo entra sempre pela carteira. O diabo, eis a porta da entrada. Não vos preocupeis por fazer grandes encontros, que muitas vezes acabam por ali, mas com relações artesanais, derivantes do testemunho, em família, no trabalho, na vida social, nas paróquias, nos grupos de oração, com todos. Com todos. E aqui peço-vos que tomeis a iniciativa para criar vínculos de confiança e de cooperação com os bispos, que têm a responsabilidade pastoral de guiar o corpo de Cristo, inclusive a renovação carismática. Quando penso em vós, carismáticos, vem-me à mente a própria imagem da igreja, mas de modo particular. Penso numa grande orquestra, na qual cada instrumento é diverso do outro, as vozes são diferentes, mas todos são necessários para a harmonia da música. Procurai a unidade na renovação,
porque a unidade vem do Espírito Santo e nasce da unidade da Trindade. De quem vem a divisão? Do demônio. A divisão vem do demônio. Fujam das lutas internas, por favor, que entre vós elas não existam. Unidade na diversidade. A uniformidade não é católica, não é cristã. A unidade na diversidade, a unidade católica é diversificada, mas é uma só, é curioso. O que faz a diversidade é igual àquilo que depois faz a unidade, o Espírito Santo. Ele realiza ambas, a unidade na diversidade. A unidade não é uniformidade. Não consiste em fazer obrigatoriamente tudo juntos, nem pensar do mesmo modo, e nem sequer perder a própria identidade. Unidade na diversidade é precisamente o contrário. É reconhecer e aceitar com alegria os diversificados dons que o Espírito Santo concede a cada um e colocá-los a serviço de todos na igreja. No ano passado, no estádio, falei também da unidade na diversidade. Dei o exemplo da orquestra. No Evangelii Gaudium, falei da esfera e do poliedro. Não é suficiente falar de unidade. Não é uma unidade qualquer. Não é uniformidade. Dito deste modo, pode ser compreendida como a unidade de uma esfera na qual cada ponto é equidistante do centro e não há diferença entre um ponto e outro. O modelo é o poliedro, que reflete a confluência de todas as partes que nele mantém a sua originalidade. E estes são os carismas. Na unidade, mantendo a própria diversidade. Unidade na diversidade. A distinção é importante porque estamos a falar da obra do Espírito Santo, não da nossa. A unidade na diversidade de expressão de realidades, tantas quantas o Espírito Santo quis suscitar. É necessário recordar também que o todo, ou seja, esta unidade, é maior do que a parte, e a parte não pode pretender ser o todo. Por exemplo, não se pode dizer, nós somos a corrente dominada Renovação Carismática Católica, e vós não. Isso não se pode dizer, por favor, irmãos. Isso não é assim, não vem do Espírito Santo. O Espírito Santo sopra onde quer, quando quer e como quer. Unidade na diversidade e na variedade que é o próprio Jesus. Não te esqueçais que a renovação carismática é ecumênica, por sua própria natureza. Sobre este tema, na sua magnífica e sempre atual exortação sobre a evangelização, o Beato Paulo VI diz:
A força da evangelização virá a encontrar-se muito diminuída se aqueles que anunciam o Evangelho estiverem divididos entre si por toda a espécie de rupturas. Não residirá nisso uma das grandes adversidades da evangelização nos dias de hoje? Sim, a sorte da evangelização anda sem dúvida ligada ao testemunho de unidade dada pela Igreja. Nisto há de ser vista uma fonte de responsabilidade, como também de conforto. Eis quanto afirmava o Bento Paulo VI. Ecumenismo espiritual, rezar em comum, anunciar juntos que Jesus é o Senhor e intervir em benefício dos pobres, de todas as formas de pobreza. E isto que se deve fazer sem esquecer que hoje o sangue de Jesus, derramado pelos seus numerosos mártires cristãos em várias regiões do mundo, nos interpela e nos impele para a unidade. Para os perseguidores, nós não estamos divididos. Não somos luteranos, ortodoxos, evangélicos, católicos. Não, somos um só. Para os perseguidores, nós somos cristãos. Nada mais lhe interessa. Nisto consiste o economismo do sangue que hoje se vive. Existe um problema que é um escândalo. É um escândalo. É o problema da divisão entre os cristãos. É o problema da divisão entre os cristãos. O ecumenismo não é apenas outra coisa a se fazer, é um mandamento de Jesus, um comando que ele expressou no momento antes de ser entregue. Pai, que todos sejam um, como você e eu somos um, para que o mundo acredite que foi você que me mandou. O ecumenismo não é apenas uma tarefa, está buscando a unidade do corpo de Cristo, quebrada pelos nossos pecados de divisão. É a nossa tarefa agora que há uma consciência ecumênica que Jesus, através do seu Espírito, nos dá a graça de descobrir este caminho. Ele nos convida a buscar a unidade do corpo de Cristo, buscando em primeiro lugar dentro dos nossos corações. Esta é a obra do Espírito Santo. O ecumenismo espiritual deve penetrar no coração dos nossos pastores. Este é o ecumenismo do sangue que vivemos, estamos vivendo agora. É o sangue misturado dos nossos mártires. Há uma confissão do diabo, eles são cristãos, eles devem ser exterminados. Vós, carismáticos, tendes uma graça especial para rezar e trabalhar pela unidade dos cristãos. Porque a corrente de graça atravessa todas as igrejas cristãs. A unidade dos cristãos é a obra do Espírito Santo e devemos rezar juntos. O ecumenismo espiritual, o ecumenismo da oração. Mas, padre, eu posso rezar com um evangélico? Com um ortodoxo ou com um luterano? Deves. Recebeste o mesmo batismo. Todos nós recebemos o mesmo batismo. Todos nós estamos no caminho de Jesus. Queremos Jesus. Todos nós fizemos estas divisões na história por tantos motivos, mas não bons. E agora
Chegou o momento no qual o Espírito nos faz pensar que estas divisões não podem continuar, que essas divisões são um contra-testemunho e devemos fazer o possível para andar juntos. O ecumenismo espiritual, o ecumenismo da oração, o ecumenismo do trabalho, mas ao mesmo tempo da caridade, o ecumenismo da leitura da Bíblia juntos, caminhar juntos rumo à unidade. Mas, Padre, para isso temos que assinar um documento. Deixa levar pelo Espírito Santo, reza, trabalha, ama e depois o Espírito fará o resto. E este é um aspecto que vos recomendo. Talvez vós tenha contado isto, mas é uma história verdadeira. É verdadeira. Numa cidade alemã, Hamburgo, havia um pároco que estudava os documentos para levar por diante a causa de beatificação de um sacerdote assassinado pelo nazismo, guilhotinado. O motivo? Ensinava o catecismo às crianças. E enquanto estudava, descobriu que depois dele, 5 minutos depois, tinha sido guilhotinado um pastor luterano pelo mesmo motivo. E o sangue de ambos misturou-se. Os dois eram mártires. É o ecumenismo do sangue. Se o inimigo nos une na morte, quem somos nós para nos dividirmos na vida? Deixamos entrar o Espírito, rezamos para ir em frente, todos juntos. Mas há sofrimentos, deixamos de lado, caminhamos com aquilo que temos em comum, que é o suficiente. A Santíssima Trindade, o batismo, vamos em frente com a força do Espírito Santo. Há poucos meses, também aqueles 23 egípcios coptas que foram degolados na praia da Líbia. E naquele momento pronunciavam o nome de Jesus. Não são católicos, mas são cristãos, são irmãos, são os nossos mártires. O ecumenismo do sangue. Há 50 anos, o Beato Paulo VI, na canonização dos jovens mártires do Uganda, referiu-se ao fato de que, pelo mesmo motivo, derramaram sangue também os seus companheiros catequistas anglicanos. Eram cristãos, eram mártires. Desculpai-me, mas vos escandalizei, são os nossos mártires, porque deram a vida por Cristo, e isso é ecumenismo do sangue. Hoje há mais mártires do que ontem. Hoje há mais mártires cristãos. Aqueles que matam os cristãos antes de o assassinar, não lhes perguntam: és ortodoxo? És católico? És evangélico? És luterano? És calvinista? Não. És cristão? Sim. Degolamos imediatamente. Hoje há mais mártires do que nos primeiros tempos. E este é o ecumenismo do sangue. Une-nos o testemunho dos nossos mártires de hoje. O sangue cristão é derramado em diversos lugares do mundo. Hoje é mais urgente do que nunca a unidade dos cristãos. Unidos pela obra do Espírito Santo,
na oração e na ação em prol dos mais débeis. Caminhar juntos, trabalhar juntos, amar-nos. E juntamente procurar explicar as diferenças, chegar a um acordo, mas há caminho. Se permanecemos parados sem caminhar, nunca concordaremos. É assim, porque o Espírito nos quer a caminho. A paz é possível a partir da nossa confissão que Jesus é o Senhor e da nossa evangelização nessa estrada. É possível, mesmo mostrando que temos diferenças, mas isto é óbvio, temos diferenças, mas que desejamos ser uma diversidade reconciliada. Então, não devemos esquecer essa palavra, mas dizê-la a todos: diversidade reconciliada. Esta palavra não é minha. Não é minha. É de um irmão luterano. Diversidade reconciliada. Agradeço à Fraternidade Católica e o ICRIS por ter organizado esse jubileu de ouro e estas vésperas. E agradeço a cada um dos voluntários que a tornaram possível, muitos dos quais se encontram aqui. Agradeço especialmente o fato de que o pedido que vos fiz há 2 anos de dar à Renovação Carismática Mundial um único serviço internacional como base aqui tenha começado a concretizar-se nos atos constitutivos desse novo serviço único. É o primeiro passo. Outros se seguirão. Contudo, em breve, a unidade, obra do Espírito Santo, será uma realidade. Eis que eu renovo todas as coisas, diz o Senhor. Obrigado, Renovação Carismática Católica, por aquilo que destes à Igreja nestes 50 anos. A Igreja conta convosco, com a vossa fidelidade à palavra, com a vossa disponibilidade ao serviço e o testemunho de vidas transformadas pelo Espírito Santo. Compartilhar com todos na Igreja o batismo no Espírito Santo. Louvar o Senhor sem cessar. Caminhar juntamente com os cristãos de diversas igrejas e comunidades cristãs, na oração e na ação para com os mais necessitados. Servir os mais pobres e os enfermos. Eis o que a Igreja e o Papa esperam de vós. Renovação Carismática Católica. Mas de vós todos vós que entrastes nesta corrente de graça. Obrigada.